Crítica da Razão Pura, obra de Immanuel Kant. Neste prefácio, unicamente apresento, a título de hipótese, a mudança de método exposta na crítica e que é análoga a esta hipótese copernicana. Esta mudança será, contudo, estabelecida no corpo da obra a partir da natureza das nossas representações do espaço e do tempo e a partir dos conceitos elementares do nosso entendimento. Será assim provada, já não hipoteticamente, mas apoditicamente. Apresento-a aqui como hipótese, unicamente para vincar o caráter sempre hipotético dos primeiros ensaios de uma reforma como esta. Será, contudo, o conjunto das suas conexões com o todo, o uso puro da razão. Também a metafísica, se tiver enveredado pelo caminho seguro da ciência, mediante esta crítica, tem a rara felicidade de que não goza nenhuma outra ciência racional que se ocupe de objetos, pois a lógica ocupa-se apenas da forma do pensamento em geral. De poder abranger totalmente o campo dos conhecimentos que lhe pertencem, completando assim a sua obra e transmitindo aos vindouros um patrimônio utilizável que não é suscetível de acrescentamento, porquanto apenas se refere a princípios e limites do seu uso que são determinados pela própria crítica. Este cunho de perfeição também lhe é inerente enquanto a ciência fundamental, e dela se deverá poder dizer. Poder-se-á, contudo, perguntar: que tesouro é este que tencionamos legar à posteridade nesta metafísica depurada pela crítica e por isso mesmo colocada num estado duradouro? Um relance apressado desta obra poderá levar a crer que a sua utilidade é apenas negativa, isto é, a de nunca nos atrevermos a ultrapassar com a razão especulativa os limites da experiência, e esta é, de fato, a sua primeira utilidade. Esta utilidade, porém, em breve se torna positiva se nos compenetrarmos de que os princípios em que a razão especulativa se apoia para se arriscar para além dos seus limites têm, por consequência inevitável, não uma extensão, mas, se considerarmos mais de perto, uma restrição do uso da nossa razão, na medida em que, na realidade, esses princípios ameaçam estender a tudo os limites da sensibilidade a que propriamente pertence e reduzir assim a nada o uso puro prático da razão. Eis porque uma crítica que limita a razão especulativa é, como tal, negativa, mas na medida em que anula um obstáculo que restringe ou mesmo ameaça aniquilar o uso prático da razão, é de fato de uma utilidade positiva e altamente importante. Logo que nos persuadirmos de que há um uso prático absolutamente necessário da razão para pura o uso moral, no qual esta inevitavelmente se estende para além dos limites da sensibilidade, não carecendo para tal, aliás, de qualquer ajuda da razão especulativa, mas tendo de assegurar-se contra a razão desta para não entrar em contradição consigo mesma. Negar a este serviço da crítica uma utilidade positiva seria o mesmo que dizer que a polícia não tem utilidade, porque a sua principal ação consiste apenas em impedir a violência que os cidadãos possam temer um dos outros, mas que a cada um seja permitido tratar dos seus afazeres em sossego e segurança. Também na parte analítica da crítica se demonstrará que o espaço e o tempo são apenas formas da intuição sensível, isto é, somente condições da existência das coisas como fenômenos, e que, além disso, não possuímos conceitos do entendimento e, portanto, tão pouco elementos para o conhecimento das coisas, senão
quando nos pode ser dada a intuição correspondente a esses conceitos. Daí, não podermos ter conhecimento de nenhum objeto enquanto coisa em si, mas tão somente como objeto da intuição sensível, ou seja, como fenômeno, de onde deriva, em consequência, a restrição de todo o conhecimento especulativo da razão aos simples objetos da experiência. Todavia, deverá ressaltar-se e ficar bem entendido que devemos, pelo menos, poder pensar esses objetos como coisas em si, embora os não possamos conhecer. Caso contrário, seríamos levados à proposição absurda de que haveria fenômenos e aparência sem haver algo que aparecesse. Suponhamos agora que, se não tinha feito a distinção pela nossa crítica considerada necessária entre as coisas como objetos da experiência e nota. Para conhecer um objeto é necessário poder provar a sua possibilidade, seja pelo testemunho da experiência a partir da sua realidade, seja a priori pela razão. Mas posso pensar no que quiser desde que não entre em contradição comigo mesmo, isto é, desde que o meu conceito seja um pensamento possível, embora não possa responder que, no conjunto de todas as possibilidades, a esse conceito corresponda ou não também um objeto. Para atribuir, porém, a um tal conceito validade objetiva, possibilidade real, pois a primeira era simplesmente lógica, é exigido mais. Mas essa qualquer coisa demais não se necessita de ser procurada nas fontes teóricas do conhecimento, pode também encontrar-se nas fontes práticas. Recapitulando, suponhamos agora que, se não tinha feito a distinção pela nossa crítica considerada necessária entre as coisas como objetos da experiência e essa mesma coisa como coisa em si, então o princípio de casualidade e, consequentemente, o mecanismo natural da determinação das coisas deveria entender-se absolutamente a todas as coisas, em geral consideradas como causas eficientes. Assim, de um mesmo ser, por exemplo, a alma humana não se poderia afirmar que a sua vontade era livre e ao mesmo tempo sujeita à necessidade natural, isto é, não livre sem incorrermos em manifesta contradição, visto que em ambas as proposições tomei a alma no mesmo sentido, ou seja, como coisa em geral, como coisa em si, e nem de outro modo podia proceder sem uma crítica prévia. Se, porém, a crítica não errou ensinando a tomar o objeto em dois sentidos diferentes, isto é, como fenômeno e como coisa em si. Se estiver certa a dedução dos seus conceitos, do sentimento, do entendimento, e se por conseguinte o princípio da casualidade se referir tão somente às coisas tomadas no primeiro sentido, isto é, enquanto objeto da experiência, e se as mesmas coisas tomadas no sentido lhes não estiverem sujeitas, então essa mesma vontade pode, por um lado, na ordem dos fenômenos, das ações visíveis, pensar-se necessariamente sujeita às leis da natureza, ou seja, como não livre. Por outro lado, enquanto pertencente a uma coisa em si, não sujeita a essa lei, e portanto livre, sem que deste modo haja contradição. Se, porém, não posso conhecer a minha alma considerada deste último ponto de vista por meio da razão especulativa, e muito menos mediante a observação empírica, nem tampouco a liberdade, como propriamente de um ser a quem atribuo efeitos no mundo visível, pois teria de conhecer esse ser como determinado na sua existência e, todavia, não determinado no tempo, o que é impossível, porquanto não posso assentar o meu conceito em nenhuma intuição
Posso, não obstante, pensar a liberdade, isto é, a representação desta não contém em si, pelo menos, nenhuma contradição se admitirmos a nossa distinção crítica dos dois modos de representação, o modo sensível e o modo intelectual, e a limitação que daí resulta para os conceitos do puro entendimento e, consequentemente, para os princípios que eles decorrem. Admitamos agora que a moral pressupõe necessariamente a liberdade no sentido mais estrito, como propriedade da nossa vontade, porque põe a priori como dados da razão princípios práticos que têm a sua origem nesta mesma razão e que, sem o pressuposto da liberdade, seriam absolutamente impossíveis. Se, porém, a razão especulativa tivesse demonstrado que esta liberdade era impensável, este pressuposto, referimos-nos ao pressuposto moral, teria necessariamente que dar lugar a outro, cujo contrário envolve manifesta contradição. Por consequência, a liberdade e com ela a moralidade, cujo contrário não envolve qualquer contradição, se a liberdade não tiver sido pressuposta, teria de ceder o lugar ao mecanismo da natureza. Como, porém, nada mais é preciso para a moral a não ser que a liberdade se não contradiga a si própria e pelo menos se deixe pensar sem que seja necessário examiná-la mais a fundo e que, portanto, não ponha obstáculo ao mecanismo natural da própria ação tomada em outra relação. A doutrina da moral mantém o seu lugar e o mesmo sucede à ciência da natureza, o que não se verifica se a crítica não nos tivesse previamente mostrado a nossa inevitável ignorância perante a coisa em si e não tivesse reduzido a simples fenômeno tudo o que podemos teoricamente conhecer. Idênticas considerações acerca da utilidade positiva dos princípios críticos da razão pura se aplicam ao conceito de Deus e da natureza simples da nossa alma, de que agora me dispenso para abreviar. Nunca posso, portanto, nem sequer para o uso prático necessário da minha razão, admitir Deus, liberdade e imortalidade sem ao mesmo tempo recusar a razão especulativa, a sua pretensão injusta, a intuições transcendentes, porquanto para as alcançar teria necessariamente de se servir de princípios que, reportando-se de fato apenas aos objetos de experiência possível, se fossem aplicados a algo que não pode ser objeto de experiência. Tive, pois, de suprimir o saber para encontrar lugar para a crença e o dogmatismo da metafísica, ou seja, o preconceito de nela se progredir sem crítica da razão pura é a verdadeira fonte de toda incredulidade que está em conflito com a moralidade e é sempre muito dogmática. Se, pois, não é difícil deixar a posteridade o legado de uma metafísica sistemática, concebida segundo o plano da crítica da razão pura, não será para menosprezar esta dádiva, quer se considere simplesmente a cultura que deve adquirir a razão ao seguir a via segura da ciência, em vez dos tenteios sem fundamento ou de leviana vagabundagem, a que a mesma se entrega quando procede sem crítica. Quer se atenta também ao melhor emprego de tempo de uma juventude ávida de saber que no dogmatismo corrente recebe um encorajamento tão precoce e tão forte para discorrer comodamente sobre coisas de que nada entende, nem entenderá, como ninguém poderá entender, ou até para se deixar levar à intenção de novos pensamentos e opiniões, decurando a aprendizagem de ciências sólidas, quer, sobretudo, se considerarmos a vantagem inestimável de, para todo sempre, por fim às objeções, a moralidade e a religião
de maneira socrática, isto é, mediante a clara demonstração da ignorância dos adversários. Porque sempre houve no mundo, e de certo sempre haverá, uma metafísica, e a par desta se encontrará também uma dialética da razão pura, porque ele é natural. Portanto, a primeira e mais importante tarefa da filosofia consistirá em extirpar de uma vez para sempre a essa dialética qualquer influência nefasta, estancando a fonte dos erros. Apesar desta importante transformação no campo das ciências e da perda que a razão especulativa tem que sofrer no que até agora imaginava ser sua propriedade, em relação às coisas humanas e ao proveito que o mundo até agora extraiu das doutrinas da razão pura, tudo se mantém no mesmo estado vantajoso em que antes se encontrava. A perda atingiu apenas o monopólio das escolas, de modo algum, porém, o interesse dos homens. Pergunto ao mais inflexível dos dogmáticos se a prova da permanência da nossa alma após a morte, extraída da simplicidade da substância, ou a da liberdade da vontade em oposição ao mecanismo universal, fundado em distinções súbitas, embora inoperantes entre a necessidade prática, subjetiva e objetiva, ou a prova da existência de Deus por meio do conceito de um ente soberanamente real, a partir da contingência do que é mutável e da necessidade de um primeiro motor. Pergunto se estas provas, depois de saírem das escolas, chegaram alguma vez até ao público e puderam exercer a mínima influência sobre a sua convicção. Se tal não aconteceu, nem se pode esperar que aconteça, dada a incapacidade do entendimento vulgar para tão subtil especulação. Se no que respeita, no primeiro ponto, a disposição natural, que em todos os homens se observa, de nunca se poderem satisfazer com nada de temporal, insuficiente para as necessidades do seu destino completo, basta para dar origem à esperança em uma vida futura. Se, em referência ao segundo ponto, a simples clara representação dos deveres em oposição a quaisquer solicitações das nossas inclinações é suficiente para suscitar a consciência da liberdade. Se, por fim, no que respeita ao terceiro, a magnífica ordem, beleza e providência, que por toda parte se manifestam na natureza, por si só bastam para originar a crença em um sábio e poderoso autor do mundo, convicção que se propaga no público na medida em que assenta em fundamentos racionais. Então, não somente o domínio da razão se mantém intacto, como até esta adquire maior valor pelo fato das escolas aprenderem, doravante, a não presumir acerca de um assunto que afeta toda a condição humana de uma visão mais vasta e mais elevada do que aquela que a grande maioria, que é digna do nosso maior respeito, pode com igual facilidade alcançar e a limitar-se assim unicamente a cultivar essas provas ao alcance de todos e suficientes quanto ao ponto de vista moral. Esta reforma atinge apenas as pretensões arrogantes das escolas, que neste particular, como aliás legitimamente em muitos outros, gostam de se considerar únicas conhecedoras e depositárias dessas verdades, de que apenas comunicam ao público o uso, guardando para si a chave. Ao mesmo tempo, houve também o cuidado de atender às pretensões mais justas do filósofo especulativo, que continua a ser depositário exclusivo de uma ciência útil ao público, sem que este o saiba, ou seja, a crítica da razão, que nunca se poderá tornar popular, nem tampouco necessita sê-lo, porquanto se não entram na cabeça do povo argumentos súbitos
Em apoio de verdades úteis, também nunca lhe ocorrerão objeções igualmente súbitas contra elas. Pelo contrário, dado que a escola inevitavelmente incorre neste duplo inconveniente, assim como qualquer indivíduo que ascende à especulação, a crítica é obrigada, por um exame fundamentado dos direitos da razão especulativa, a prevenir de uma vez para sempre o escândalo que iriam causar, mais tarde ou mais cedo, ao próprio povo as controvérsias em que os metafísicos e, como tais, por fim, também os próprios teólogos, se embrenham inevitavelmente sem crítica e que acabam por falsear as suas próprias doutrinas. Só a crítica pode cortar pela raiz o materialismo, o fatalismo, o ateísmo, a incredulidade dos espíritos fortes, o fanatismo e a superstição, que se podem tornar nocivos a todos, e por último também o idealismo e ceticismo, que são sobretudo perigosos para as escolas e dificilmente se propagam no público. Quando os governos ajam por bem ocupar-se dos assuntos dos eruditos, muito mais conforme seria com a sua sábia providência, tanto em relação à ciência como aos homens, que fomentassem a liberdade desta crítica, a única que permite assentar em base segura os trabalhos da razão, em vez de apoiar o ridículo despotismo das escolas, que levantam um grande alarido sobre o perigo público quando se rasgam as suas teias de aranha, das quais o público nunca teve notícia e de cuja perda, portanto, nunca sentirá falta. A crítica não se opõe ao procedimento dogmático da razão no seu conhecimento puro, enquanto ciência, pois esta é sempre dogmática, isto é, estritamente demonstrativa, baseando-se em princípios a priori seguros, mas sim ao dogmatismo, quer dizer, a presunção de seguir por diante apenas com um conhecimento puro por conceitos, conhecimento filosófico, apoiado em princípios, como os que a razão desde há muito aplica, sem se informar como e com que direito os alcançou. O dogmatismo é, pois, o procedimento dogmático da razão sem uma crítica prévia da sua própria capacidade. Esta oposição da crítica ao dogmatismo não favorece, pois, de modo algum, a superficialidade palavrosa que toma despropósito o nome de popularidade, nem ainda menos o ceticismo, que condena sumariamente toda a metafísica. A crítica é antes a necessária preparação para o estabelecimento de uma metafísica sólida, fundada rigorosamente como ciência, que há de desenvolver-se de maneira necessariamente dogmática e estritamente sistemática, por conseguinte, escolástica e não popular. Exigência inevitável em metafísica, considerando que esta se compromete a realizar a sua obra totalmente a priori, portanto, para completa satisfação da razão especulativa. Na execução do plano que a crítica prescreve, isto é, no futuro sistema da metafísica, teremos então de seguir o método rigoroso do célebre Rolf, o maior de todos os filósofos dogmáticos. Rolf foi o primeiro que deu o exemplo e por esse exemplo ficou sendo fundador do espírito de profundeza, até hoje ainda não extinto na Alemanha, do modo como, pela determinação legítima dos princípios, clara definição dos conceitos, pelo rigor exigido nas demonstrações e a prevenção de saltos temerários no estabelecimento das consequências, se pode seguir o caminho seguro de uma ciência. Mais do que qualquer outro, se encontra apto para colocar nessa via uma ciência, como a metafísica, se lhe tivesse ocorrido preparar primeiro o terreno pela crítica do respectivo instrumento, isto é, da própria razão pura.
uma falta que, mais do que a ele, é imputável a maneira dogmática de pensar da sua época e de que não podem acusar-se uns aos outros os filósofos do seu tempo, nem os dos tempos anteriores. Os que rejeitam o seu método é ao mesmo tempo o procedimento da crítica. Desembaraçar-se-ão os que rejeitam o seu método e, ao mesmo tempo, o procedimento da crítica da razão pura não podem ter em mente outra coisa que não seja desembaraçar-se dos vínculos da ciência e transformar o trabalho em jogo, a certeza em opinião e a filosofia em filodoxia. No que se refere a esta segunda edição, não quis, como é natural, deixar passar o ensejo de obviar quanto possível as dificuldades e obscuridades que podem ter dado origem a interpretações errôneas em que caíam homens argutos ao julgar este livro, talvez em parte por minha culpa. Nas próprias proposições e suas provas nada julguei dever alterar, nem tampouco na forma, nem no conjunto do seu plano, o que deve atribuir-se em parte não só ao longo exame, o que o submeti antes de o apresentar ao público, mas também à própria índole do assunto, ou seja, a natureza de uma razão especulativa pura, que encerra uma verdadeira estrutura em que tudo é órgão, isto é, em que tudo existe para cada parte, de cada parte para todas as outras, pelo que qualquer defeito, por mais ínfimo que seja engano, erro ou lacuna, logo se denunciaria inevitavelmente no uso. Também de futuro este sistema se manterá imutável, assim o espero. O que justifica esta confiança não é presunção minha, é apenas a evidência que ressalta da experimentação da igualdade de resultados a que se chega, quer se parte da totalidade dos elementos mínimos para a totalidade da razão pura, quer inversalmente do todo para cada parte, pois este todo é também dado pela finalidade última da razão no domínio prático. Ao passo que a tentativa de modificar sequer a mais pequena parte imediatamente acarretaria não só no sistema, mas também em toda a razão humana em geral. Somente na exposição há ainda muito a fazer, e a esse respeito tentei nesta edição fazer correções que devem evitar tanto a má compreensão da estética, particularmente no conceito do tempo, como a obscuridade da dedução dos conceitos do entendimento, como ainda a suposta falta de evidência suficiente nas provas dos princípios do entendimento puro, como enfim a falsa interpretação dos paralogismos da psicologia racional. Até aí, ou seja, apenas até ao fim da primeira parte da dialética transcendental, se estendem as minhas alterações quanto à forma da exposição. O único verdadeiro acrescentamento que poderia citar, embora se trate apenas da forma de demonstração, é aquele pelo qual fiz uma refutação nova do idealismo psicológico e dei uma prova rigorosa, a única possível, segundo creio, da realidade objetiva da intuição externa. Por muito inocente que se considere o idealismo em relação aos fins essenciais da metafísica, e na verdade não deixa de ser um escândalo para a filosofia e para o senso comum em geral que se admita apenas a título de crença a existência das coisas exteriores a nós, das quais afinal provém toda a matéria para o conhecimento, mesmo para o sentido interno, e que não possa contrapor uma demonstração suficiente a quem se lembrar de pôr em dúvida. Como se encontra certa obscuridade de expressão nesta prova, que vai da terceira à sexta linha,
Peço vênia para alterar esse período, como se segue. Ora, o que permanece não pode ser uma intuição em mim, pois os fundamentos de determinação da minha existência, que se podem encontrar em mim, são representações e, como tais, necessitam de algo permanente, distinto delas e em relação ao qual possa ser determinada a sua. Porque o tempo me faltou e, em relação ao resto, não me deparou nenhuma interpretação errônea de críticos imparciais e competentes. Estes, por si mesmos, encontrarão no lugar respectivo a consideração que me mereçam as suas observações, sem que eu os nomeie com o louvor que lhes é devido. Poder-se-ia, talvez, objetar a essa prova que apenas tenho consciência imediata daquilo que está em mim, ou seja, da minha representação das coisas exteriores, e que, por consequência, fica ainda indeciso se algo que lhes corresponda está ou não fora de mim. Contudo, tenho consciência da minha existência no tempo, portanto, também da faculdade que esta possui de ser determinável nele, pela minha experiência interna, e esta é a mais do que a mera consciência empírica da minha representação. Porém, é idêntica à consciência empírica da minha existência. Esta consciência da minha existência no tempo está, pois, igualmente ligada à consciência de uma relação a algo exterior a mim. É, pois, experiência e não ficção, sentido e não imaginação, que liga indissoluvelmente o exterior ao meu sentido interno, pois o sentido externo é já em si relação da intuição e algo real fora de mim, cuja realidade, a diferença da imaginação, consiste apenas em estar indissoluvelmente ligado à própria experiência interna, como uma condição dessa possibilidade. O que aqui sucede? Se a consciência intelectual da minha existência, na representação eu sou, que acompanha todos os meus juízos e atos do entendimento, pudesse juntar ao mesmo tempo uma determinação da minha existência pela intuição intelectual, então a consciência de uma relação a algo existe fora de mim, não pertenceria necessariamente a esta determinação. Ora, essa consciência intelectual precede, sem dúvida, mas a intuição interna, pela qual somente a minha existência pode ser determinada, é sensível e ligada à condição do tempo. E esta determinação, e por conseguinte também a própria experiência interna, depende de algo de permanente que não está em mim e que, portanto, só pode ser exterior a mim e como o qual tenho a consciência de que eu próprio existo no tempo. Porém, quanto a saber a que intuições dadas correspondem objetos fora de mim e que, por consequência, pertencem ao sentido externo ao qual devem ser atribuídos e não à imaginação, é o que terá de decidir em si, em cada particular, de acordo com as regras segundo as quais a experiência em geral, mesmo a interna, se distingue da imaginação, tendo sempre como fundamento o princípio de que há realmente experiência externa. Podemos, até este propósito, acrescentar ainda a seguinte observação. A representação de algo permanente na existência não é idêntica à representação permanente, porque esta pode ser muito variável e mutável, com todas as respectivo à consideração que me mereçam as suas observações, sem que eu os nomeie com louvor que lhes é devido. Esse livro digital está com alguns erros aqui, meio atrapalhado aqui. Estas correções acarretam para o leitor um ligeiro prejuízo que não se podia evitar
sem que o livro ficasse demasiado volumoso. Com efeito, diversos assuntos, embora não pertencendo essencialmente à integridade do conjunto, mas de que alguns dos leitores hão de lamentar a falta, pois poderiam servir para outro objetivo, tiveram de ser omitidos ou abreviados para dar lugar a uma exposição ao que espero mais facilmente compreensível. Agora é que nada alterou fundamentalmente quanto às proposições, nem mesmo quanto às demonstrações. Diverge, contudo, aqui e além da edição anterior, no método de apresentação, o bastante para não poder ser nela intercalada, mas ou de não ser compreendido. Por meu lado, não poderei doravante embranhar-se em controvérsias, mas nem por isso deixarei de prestar cuidadosa atenção a todas as sugestões de amigos e adversários para as utilizar no futuro desenvolvimento do sistema que constituirei sobre esta propedêutica. Dada que no decurso destes trabalhos atingi idade bastante avançada, entro neste mês nos meus 64 anos. Tenho de ser prudente no emprego do tempo se quiser realizar o meu plano de publicar a metafísica da natureza e a dos costumes para confirmar a exatidão da crítica da razão pura, tanto especulativa como prática. Terei, pois, de esperar desses homens de mérito que assimilaram o esclarecimento das obscuridades de início dificilmente evitáveis nesta obra, bem como a sua defesa da totalidade. Qualquer exposição filosófica está sujeita a ter pontos fracos, pois não pode ter armadura tão resistente como a da exposição matemática, sem que, todavia, a estrutura do sistema, considerada na sua unidade, corra perigo. Efetivamente, quando o sistema é novo, poucos possuem a argúcia de espírito bastante para dele obter uma visão de conjunto, e mesmo ainda os que encontram nisso prazer, porque todas as inovações os incomodam. Também em qualquer obra, sobretudo quando se desenvolve em discurso livre, se podem respigar aparentes contradições, confrontando entre si passos isolados, arrancados do contexto e que, aos olhos dos que fiam nos juízos alheios, lançam sobre ela, porventura, uma luz desfavorável. Essas contradições são, contudo, bem fáceis de resolver para quem se apoderou da ideia global da obra. Entretanto, se uma teoria tem em si consistência, a ação e a reação que de início constituem perigosa ameaça, servem apenas com o correr do tempo para limar certas arestas, e se delas se ocuparem homens de imparcialidade, inteligência e amigos da verdadeira popularidade, que em pouco tempo lhe proporcionarão também a desejada elegância. Abril de 1787, Königsberg. Da diferença entre o conhecimento puro e conhecimento empírico. Não resta dúvida de que todo nosso conhecimento começa pela experiência. Efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer, senão os objetos que afetam os sentidos e que, por um lado, originam por si mesmos as representações e, por outro lado, põem em movimento a nossa faculdade intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando assim a matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência. Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência, e é com esta que todo conhecimento tem o seu início. Se, porém, todo conhecimento se inicia com experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência.
Pois bem, poderia o nosso próprio conhecimento, por experiência, ser um composto do que recebemos através das impressões sensíveis e daquilo que a nossa própria capacidade de conhecer, apenas posta em ação por impressões sensíveis, produz por si mesma, acréscimo esse que não podemos distinguir desta matéria-prima enquanto a nossa atenção não despertar por um longo exercício que nos torne aptos a separá-los. Há, pois, pelo menos, uma questão que carece de um estudo mais atento e que não se resolve à primeira vista, vem a ser esta: se haverá um conhecimento assim, independente da experiência e de todas as impressões dos sentidos, denomina-se a priori esse conhecimento e distingue-se do empírico, cuja origem é a posteriori, ou seja, na experiência. Esta expressão não é, contudo, ainda suficientemente definida para designar de um modo conveniente todo o sentido da questão apresentada. Na verdade, costuma dizer-se de alguns conhecimentos provenientes de fontes da experiência que deles somos capazes ou os possuímos a priori, porque os não derivamos imediatamente da experiência, mas de uma regra geral que todavia fomos buscar a experiência. Assim, disse de alguém que minou os alicerces da sua casa que podia saber a priori que ela havia de ruir, isto é, que não deveria esperar para saber pela experiência o real desmoronamento. Contudo, não poderia sabê-lo totalmente a priori, pois era necessário ter-lhe sido revelado anteriormente pela experiência que os corpos são pesados e caem quando lhes é retirado o sustentáculo. Por esta razão, designaremos, doravante, por juízos a priori, não aqueles que não dependem desta ou daquela experiência, mas aqueles que em se verifica absoluta independência de toda e qualquer experiência. Os conhecimentos a priori são puros aqueles que em nada de empírico se mistura. Assim, por exemplo, a proposição segundo a qual toda mudança tem uma causa é uma proposição a priori, mas não é pura, porque a mudança é um conceito que só pode extrair-se da experiência. Estamos de posse de determinados conhecimentos a priori e mesmo o senso comum nunca deles é destituído. Necessitamos agora de um critério pelo qual possamos distinguir seguramente um conhecimento puro de um conhecimento empírico. É verdade que a experiência nos ensina que algo é constituído desta ou daquela maneira, mas não que não possa sê-lo diferentemente. Em primeiro lugar, se encontrarmos uma proposição que apenas se possa pensar como necessária, estamos em presença de um juízo a priori. Se, além disso, essa proposição não for derivada de nenhuma outra que, por seu turno, tenha o valor de uma proposição necessária, então é absolutamente a priori. Em segundo lugar, a experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e rigorosa, apenas universalidade suposta e comparativa por indução, de tal modo que, em verdade, antes se deveria dizer, tanto quanto até agora nos foi dado, verificar não se encontram exceções a esta ou aquela regra. Portanto, se um juízo é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, de tal modo que nenhuma exceção se admite como possível, não é derivado da experiência, mas é absolutamente válido a priori. A universalidade empírica é, assim, uma extensão arbitrária da validade em que se transfere para a totalidade dos casos
a validade da maioria, como por exemplo na seguinte proposição: todos os corpos são pesados. Em contrapartida, sempre que a um juízo pertence essencialmente uma rigorosa universalidade, este juízo provém de uma fonte particular do conhecimento, a saber, de uma faculdade de conhecimento a priori. Necessidade e rigorosa universalidade são, pois, os sinais seguros de um conhecimento a priori e são inseparáveis uma da outra. Porém, como na prática é umas vezes mais fácil de mostrar a limitação empírica do que a contingência dos juízos e outras vezes mais conveniente mostrar a universalidade ilimitada que atribuímos a um juízo do que a sua necessidade, é aconselhável servirmos separadamente dos dois critérios, cada um dos quais é de per si infalível. É fácil mostrar que há realmente no conceito humano juízos necessários e universais no mais rigoroso sentido, ou seja, juízos puros a priori. Se quisermos um exemplo extraído das ciências, basta volver os olhos para todos os juízos da matemática. Se quisermos um exemplo tirado do uso mais comum do entendimento, pode servir-nos a proposição segundo a qual todas as mudanças têm que ter uma causa. Neste último, o conceito de uma causa contém tão manifestamente o conceito de uma ligação necessária com um efeito e uma rigorosa universalidade da regra, que esse conceito de causa totalmente se perderia se quiséssemos derivá-lo como Hahn o fez, de uma associação frequente do fato atual com o fato precedente e de um hábito daí resultante de uma necessidade, portanto, apenas subjetiva de ligar entre si representações. Poder-se-ia também demonstrar, sem haver necessidade de recorrer a exemplos semelhantes, a realidade de princípios puros a priori no nosso conhecimento, e estes princípios são imprescindíveis para a própria possibilidade da experiência, por conseguinte, expor a sua necessidade a priori. Pois onde iria a própria experiência buscar a certeza de todas as regras segundo as quais progride, fossem continuamente empíricas e, portanto, contingentes? Seria difícil, por causa disso, dar a essas regras o valor de primeiros princípios. Neste lugar, podemos-nos bastar com ter exposto a título de fato. Neste lugar, podemos-nos bastar com ter exposto a título de fato, juntamente com os seus critérios, o uso puro da nossa capacidade de conhecer. Todavia, não é apenas nos juízos, mas ainda em alguns conceitos que se revelam uma origem a priori. Eliminai pouco a pouco do vosso conceito de experiência de um corpo tudo o que nele é empírico, a cor, a rugosidade ou macieza, o peso, a própria impenetrabilidade. Restará por fim o espaço que esse corpo, agora totalmente desaparecido, ocupava e que não podereis eliminar. De igual modo, se eliminardes do vosso conceito empírico de qualquer objeto, seja ele corporal ou não, todas as qualidades que a experiência vos ensinou, não podereis, contudo, retirar-lhe aquelas pelas quais o pensais como substância ou como inerente a uma substância, embora este conceito contenha mais determinações do que o conceito de um objeto em geral. Obrigados pela necessidade com que este conceito se vos impõe, tereis de admitir que tem a sua sede a priori na nossa faculdade de conhecer. A filosofia carece de uma ciência que determine a possibilidade, os princípios e a extensão de todo o conhecimento a priori. O que é mais significativo ainda do que as precedentes considerações
ao fato de certos conhecimentos saírem no campo de todas as experiências possíveis e mediante conceitos aos quais a experiência não pode apresentar objeto correspondente, aparentarem estender os nossos juízos para além de todos os limites da experiência. É precisamente em relação a estes conhecimentos que se elevam acima do mundo visível, sensível, em que a experiência não pode dar um fio condutor sem correção, que se situam as investigações da nossa razão, as quais, por sua importância, consideramos eminentemente preferíveis e muito mais sublimes quanto ao seu significado último do que tudo o que o entendimento nos pode ensinar no campo dos fenômenos. Por esse motivo, mesmo correndo o risco de nos enganarmos, preferimos arriscar tudo a desistir de tão importantes pesquisas, qualquer que seja o motivo, dificuldade, menosprezo ou indiferença. Por este motivo, mesmo correndo o risco de nos enganarmos, preferimos arriscar tudo a desistir de tão importantes pesquisas, qualquer que seja o motivo, dificuldade, menosprezo ou indiferença. Estes problemas inevitáveis da própria razão pura são Deus, a liberdade e a imortalidade, e a ciência que, com todos os seus requisitos, tem por verdadeira finalidade a resolução destes problemas, chama-se metafísica. O seu proceder metódico é de início dogmático, isto é, aborda confiadamente a realização de tão magna empresa, sem previamente examinar a sua capacidade ou incapacidade. Ora, parece sem dúvida natural que, abandonando o terreno da experiência, se não proceda imediatamente à construção de um edifício com os conhecimentos que se possuem, sem saber de onde e a crédito de princípios cuja origem se ignora, sem que primeiro se tenham assegurado os seus fundamentos mediante cuidadosas investigações e, o que é mais, sem já de há muito, se não tivesse levantado a questão de saber como poderia o entendimento ter atingido esses conhecimentos a priori e qual a extensão, o valor e o preço que possuem. De fato, nada seria mais natural se por esta palavra natural entendermos o que, de modo razoável e justo, deveria suceder, mas, se por ela se entende o que habitualmente acontece, então nada de mais natural e compreensível do que se ter omitido por muito tempo esta indagação. Porque uma parte desses conhecimentos, como sejam os de a matemática, há muito que é do domínio da certeza, dando assim favorável esperança para os outros, embora estes últimos possam ser de natureza completamente diferente. Além disso, quando se ultrapassa o círculo da experiência, há a certeza de não ser refutado pela experiência. O anseio de alargar os conhecimentos é tão forte que só uma clara contradição com que se esbarre pode impedir o seu avanço. Esta contradição, porém, pode ser evitada se procedermos cautelosamente na elaboração das nossas ficções, sem que por isso deixem de ser menos ficções. A matemática oferece-nos um exemplo brilhante de quanto se pode ir longe no conhecimento a priori, independente da experiência. É certo que se ocupa de objetos e de conhecimentos apenas na medida em que se podem representar na intuição, mas facilmente se deixa de reparar nestas circunstâncias, porque essa intuição mesma pode ser dada a priori e, portanto, mal se distingue de um simples conceito puro. Seduzido por uma tal prova de força da razão, o impulso de ir mais além não vê limites. A leve pomba, ao sulcar livremente o ar, cuja resistência sente, poderia crer que no vácuo melhor ainda conseguiria desferir o seu voo. Foi precisamente assim que Platão
abandonou o mundo dos sentidos, porque esse mundo opunha o entendimento ao seu entendimento limites tão estreitos e não nas asas das ideias, abalançou-se no espaço vazio do entendimento puro. Não reparou que os seus esforços não lograram abrir caminho porque não tinham um ponto de apoio, como que um suporte em que se pudesse firmar e aplicar as suas forças para mover o entendimento. É, porém, o destino corrente da razão humana na especulação concluir o seu edifício tão cedo quanto possível e só depois examinar se ele possui bons fundamentos. Procure então toda espécie de pretextos para se persuadir da sua solidez ou até para impedir inteiramente semelhante exame, tardio e perigoso. Enquanto construirmos algo nos liberta de todo cuidado e suspeita e até falsamente nos convence de aparente rigor e que uma grande parte, talvez a maior parte da atividade da nossa razão consiste em análise dos conceitos que já possuímos e objetos. Isto fornece-nos uma porção de conhecimentos que, não sendo embora mais do que esclarecimentos ou explicações do que já foi pensado nos nossos conceitos, embora ainda confusamente, são apreciados, pelo menos no tocante à forma, como novas. Isto fornece-nos uma porção de conhecimentos que, não sendo embora mais do que esclarecimentos ou explicações do que já foi pensado nos nossos conceitos, embora ainda confusamente, são apreciados pelo menos no tocante à forma como novas intelecções, embora no tocante à matéria ou ao conteúdo, não ampliem os conceitos já adquiridos, apenas os decomponham. Como este procedimento dá um conhecimento real a priori e marca um progresso seguro e útil à razão, sem que disso se aperceba, faz desprevenidamente afirmações de espécie completamente diferente, em que acrescenta a conceitos dados outros conceitos de todo alheio e precisamente a priori, ignorando como chegou a esse ponto e nem sequer lhe ocorrendo por semelhante questão. Eis porque tratarei, primeiramente, da distinção dessa dupla forma de conhecimento. Da distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, apenas considero os juízos afirmativos, porque é fácil depois a aplicação aos negativos. Esta relação é possível de dois modos: ou o predicado B pertence ao sujeito A, como algo que está contido implicitamente nesse conceito A, ou B está totalmente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, chamo o analítico ao juízo, no segundo, sintético. Portanto, os juízos, os afirmativos, são analíticos, quando a ligação do sujeito com o predicado é pensada por identidade. Aqueles, porém, em que essa ligação é pensada sem identidade, deverão chamar-se juízos sintéticos. Portanto, os juízos afirmativos são analíticos, quanto a ligação do sujeito com o predicado é pensada por identidade. Aqueles, porém, em que essa ligação é pensada sem identidade, deverão chamar-se juízos sintéticos. Os primeiros poderiam igualmente denominar-se juízos explicativos, os segundos, juízo extensivos, porque naqueles o predicado nada acrescenta ao conceito do juízo e apenas pela análise o decompõe nos conceitos parciais que já nele estavam pensados, embora confusamente, ao passo que os outros juízos
pelo contrário, acrescentam ao conceito de sujeito um predicado que nele não estava pensado e dele não podia ser extraído por qualquer decomposição. Quando digo, por exemplo,